Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre um dos temas mais pedidos quando eu coloco lá nos assuntos de que vídeo que o pessoal quer, que é sobre depressão pós-parto. Isso mesmo, eu tive depressão pós-parto. Como é difícil assumir isso, não é mesmo? Como é difícil você falar, poxa, eu adoeci depois de ter ganhado um bebê, que é uma coisa tão maravilhosa, tão abençoada, que é uma dádiva de Deus. Sim, é tudo isso, mas mexe muito com a parte hormonal da gente. E eu adoeci. Então, no começo, eu meio que achei que seria um pouco daquele baby blues lá, mas não melhorava e eu tive que procurar ajuda. Então eu procurei um psiquiatra, ele entrou com uma medicação que, ao meu ver, não fez nenhum resultado, mas eu tinha crises, eu tinha choros, eu tinha transtorno de ansiedade, eu tinha medos e na verdade é uma mistura de sensações assim absurdas, né? Porque você recebe um bebê e ali vem junto com isso, vem a responsabilidade de saber criar, de fazer as coisas corretamente, de ser perfeita, de não errar em nada, de não deixar passar fome, de não deixar pegar uma infecção, de não deixar ficar doente, e de desespero em tudo, né? Bom, então como eu comecei a sentir? No outro dia do parto eu já tive uma crise, no dia seguinte do pós-parto, eu tive uma crise de ansiedade muito desesperadora, é porque assim, eu costumo me cobrar muito. E o Arthur, todo o meu parto foi maravilhoso, assim, foi incrível. E eu passei a noite tentando dar leite para ele, colocava no peito e não saía nada. E ele mamava um pouco, acalmava um pouco, chorava um pouco. E assim foi a noite inteira. E como o pessoal lá do hospital descobriu que eu era enfermeira, porque minha irmã trabalhava lá, e o pessoal meio que me deixou sossegada. Só, gente, que eu nunca tinha sido mãe. Eu sou enfermeira, mas eu não tinha sido mãe. Então, pra mim era tudo muito novo. E ali ficou eu e meu esposo e o Arthur, e eu pegava ele, punha no peito, deixava ele mamar até ele cansar, colocava no bercinho, logo ele chorava e a gente fez isso a noite inteira. Chegou quase 5 horas da manhã, eu chamei campainha e falei, tem alguma coisa errada, porque ele não para de chorar, ou ele tá com cólica. Eu não sei, porque eu tô colocando ele no peito. Ela disse assim, mãe, essa criança tá com fome. Aí eu, tipo, me deu um baque, tipo assim, como que você deixou... Na verdade, o que veio na minha cabeça não foi assim, mãe, essa criança tá com fome, vamos providenciar um leite pra ela. Não, foi assim, mãe, essa criança tá com fome, você não tá vendo? Você tá fazendo tudo errado, a culpa é sua. Ele chorou a noite inteira por conta da sua incompetência. Foi isso que passou na minha cabeça. Gente, aquilo me deu um desespero tão grande. Ela me chamou o pediatra passou um pouco de leite pro Arthur, o Arthur mamou e dormiu. A hora que o Arthur dormiu, eu entrei em desespero, porque eu me senti culpada, eu me senti uma péssima mãe, mas eu era mãe de primeira viagem, eu sabia, né? E é como assim, você é enfermeira, você tem obrigação de saber. Não, eu não tenho obrigação de saber. Eu trabalho com cardio, gastro, clínica, geri, nutro, urgência. Eu não trabalho com parto. Não trabalho com obstetrícia, eu não trabalho com RN, entendeu? Então eu não sou obrigada a saber. E aí o que veio na minha cabeça foi essa cobrança minha. E aí eu, paft, surtei. Né, tive uma crise de choro, comecei a nausear, uma crise de desespero, aí eu tive que ser medicada, aí eu acalmei um pouquinho, e o Arthur acordou, chorou, e eu falei, bem, que era meu marido, né, tira essa criança daqui. As enfermeiras vieram, desculpa,
Eu não queria cravar por isso. E tiraram o Arthur do quarto e levaram ele pro berçário. O Adriano ficou comigo, me acalmou, eu dormi um pouco e acordei melhor. Logo o Arthur já tinha tomado banho, eu tinha mamado de novo. Meu médico chegou, conversou comigo, chamou uma psicóloga e me liberaram. Eu fui embora muito feliz, com o presente mais maravilhoso que eu podia ter ganho da minha vida, que era o Arthur, né? E com um parto maravilhoso que foi, né? Que eu não tive nenhum problema no parto. E fui embora para casa. Só, gente, que eu chegou em casa, aquela alegria, todo mundo ajuda, minha mãe ajuda, minhas irmãs, os meus cunhados foram visitar, minhas amigas foram visitar. Só que chegava uma hora que eu queria, além da depressão, eu ainda tive uma anemia. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia ficar sentada. Eu tinha que deitar, né? Então eu ficava praticamente que o dia todo deitado. O Adriano tinha pego 30 dias de férias, então era praticamente ele que fazia todo o cuidado da casa e praticamente não, ele fazia, coitado. Todo o cuidado da casa, todo o cuidado com as roupas do Arthur, o banho do Arthur, era tudo ele que fazia, né? Ir na farmácia, essas coisas. Até que alguns dias depois eu quis sair um pouco de casa, consegui sair um pouco de casa, mas eu precisava de ajuda. Aí eu fui no psiquiatra, ele me passou um remédio que não fazia efeito tão logo assim, não fazia. Então eu tinha crise de choro, eu tinha crise de desespero. Às vezes eu tinha que deixar ele com a minha mãe e falar assim: mãe, vem pra cá, né? Quando o Adriano voltou. Porque quando o Adriano estava lá ainda, eu falava: eu preciso dormir, eu preciso tomar meu remédio e dormir, porque eu não tô aguentando mais, porque eu sentia que eu ia ter uma crise. Então o Adriano ficava com ele na sala, que eu morava no apartamento ainda, e eu fechava a porta do quarto e tomava meu remédio, ali eu ficava até dormir. Aí eu dormia, eu acordava melhor e conseguia ali cuidar do Arthur. Foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. Teve uma vez que o Adriano já tinha voltado a trabalhar e eu liguei e falei: mãe, vem pra cá, vem ficar comigo aqui. E ela foi lá pra casa e aí sempre eu arrumava assim, já deixava pronto mamadeira, fralda, lenço umedecido, uma troca de roupa, deixava tudo separadinho para ela na sala, porque eu tava ruim e precisava tomar o remédio para dormir e me acalmar, e ela ficava com o Arthur. E o Arthur sempre foi muito bonzinho, ele só chorava porque ele teve muita cólica, né? Mas o resto, ele sempre foi muito meu bonzinho, ficava com qualquer pessoa e tal. E eu lembro que nesse dia eu tava deitada tentando dormir e ele tava com a minha mãe na sala e ele chorou. Ele chorou, acho que por fome, porque ela tava trocando, eu não sei porque ele chorou. E eu escutei de dentro do quarto, eu pus o travesseiro em cima da minha cabeça e eu falei assim: meu Deus, tira essa criança daqui, some com essa criança daqui, eu não quero escutar mais esse choro. Mas não era porque eu não amava o meu filho, era porque eu tava precisando de ajuda. Eu tava doente, eu tava depressiva. Eu jamais faria mal pro meu filho. Aí eu fui tentando acalmar, o Arthur acalmou também. E aí eu consegui dormir, acordava sempre melhor, conseguia cuidar dele e tal. E aí então, também teve um outro episódio que minha mãe levou uma tia minha
lá para me visitar e visitar o Arthur ela, eu tava no quarto com o Arthur, ela chegou, a gente foi pra sala, mas eu ainda tava depressiva, eu ainda tava com anemia, eu não conseguia ficar sentada e eles começavam a conversar e eu começava a ficar com a cabeça pensando, meu Deus, por que que esse povo tá aqui, por que que esse povo não vai embora? E aí eu comecei a ficar inquieta, minha tia percebeu, muito sábia. Filha, você não tá bem, você quer que eu vá embora? E eu disse pra ela, eu quero que ficar sozinha com o Arthur. E aí eles foram embora, me deixaram sozinha com o Arthur, eu fui pro quarto, abraçava e beijava e fiquei lá com ele. Sozinha e pronto, foi o suficiente. Mas foi um momento muito difícil na minha vida. Aí um dia o Arthur adoeceu, com quase 6 meses ele teve uma crise de broncoespasmo muito grave, teve que ir para o hospital, ficar internado na UTI. E aquilo me descompensou completamente. Eu já tinha voltado a trabalhar, eu já estava bem melhor, né? E essa crise me descompensou. E eu saí de fora de mim, assim. Eu fiquei completamente maluca, desesperada. Tive todo o apoio da minha família, do meu marido. E eu até ia pedir demissão do meu emprego, porque eu me sentia culpada por ele estar doente, porque ele tinha ficado na escolinha, ele estava pintando e a tinta fez mal para ele. Eu tinha me sentido muito mal, então eu pedi demissão, cheguei a conversar com a minha chefe, e a minha chefe disse, não, Sandra, você não tá vendo que você não precisa de demissão, você precisa de ajuda. Você não tá bem, você precisa de alguém que te escute e que te ajude a melhorar. Aí eu liguei para o psiquiatra que eu estava indo, ele foi extremamente grosso, mal educado, falou que se meu filho estava doente eu tinha que procurar um pediatra e que eu não tinha que procurar ele. Eu fiquei tão sem reação que eu não conseguia falar no telefone. Simplesmente no final falei, tá bom, desliguei o telefone. Aí eu procurei um amigo e ele falou, não, Sandra, você precisa realmente de ajuda. Um amigo médico que tinha trabalhado comigo, marque assim um outro profissional psiquiatra. E aí ele me afastou até chegar o dia da consulta com outro psiquiatra. O outro psiquiatra entrou com uma medicação que foi maravilhosa, porque ela segurava a ansiedade e segurava a depressão. E assim, o efeito dela não foi muito demorado, perto da outra, né? Porque já tinha feito 6 meses e eu não tinha melhorado ainda. Então, com 3 meses eu já estava melhor e já pude voltar ao trabalho. De lá pra cá, eu ainda permaneço fazendo tratamento com o mesmo psiquiatra que me atendeu da segunda vez, Dr. Fábio, e graças a Deus eu nunca mais precisei afastar pela depressão. Hoje minha depressão é controlada por medicação. Eu só não consigo lembrar desses momentos e não tinha gravado esse vídeo antes, porque eu tinha medo de acontecer isso mesmo, de chorar pra vocês, mas eu só consegui superar com a ajuda do meu esposo, do meu psiquiatra e dos meus pais e das minhas irmãs. As minhas sobrinhas também. Eu ligava para elas e pedia para elas, vem cá ajudar a tia. E elas mesmo novinhas, às vezes eu tava ruim e elas ficavam, eu fazia a mesma coisa que a minha mãe. Deixava roupa tudo separadinho, fralda, lenço umedecido, leite, tudo prontinho. E tomava o remédio e dormia e o Arthur ficava com elas na sala. Mas passou, né, gente? O que eu choro hoje de tristeza é porque aquele tempo passou, eu não vou viver mais. Não vou viver mais o Arthur pequeno, né? E eu passei um tempo doente. Então,
que me deixa triste hoje é isso. Mas hoje, graças a Deus, o Arthur é uma pessoa maravilhosa. Ele é um menino alegre, bonzinho, amoroso. E eu tenho todo o apoio do meu esposo, da minha família, do meu psiquiatra, das minhas colegas de trabalho também. Não tenho mais surtos assim, graças a Deus, né? É porque eu tô lembrando de tudo, então quando a gente lembra, né, gente, aí não tem como as lágrimas não virem. É isso, gente, foi muito difícil, mas se você tá passando por isso, você precisa procurar ajuda. Você precisa de um profissional, você precisa tomar uma medicação, mas tem que ser uma medicação prescrita por ele. E a sensação que eu tinha, eu vi um vídeo da Nina Socrates, que eu não sabia que ela tinha depressão. E aí eu vi o vídeo deste ano, né, do final do ano, acho que foi no final do ano, e ela disse assim, que ela, quando se sentia triste, ela falava assim, eu não posso me permitir sentir triste porque eu sou muito abençoada. E realmente é essa sensação. Eu não me conformava de estar triste tendo recebido uma dádiva tão maravilhosa que era o Arthur. E que eu tinha uma vida tão abençoada, eu tinha um esposo, eu tinha minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minhas sobrinhas. Eu tinha o meu emprego, né? Então, assim, minha casa. Então, eu não achava, eu não me permitia achar que eu tinha o direito de chorar. Mas não é porque eu chorava, porque eu chorava porque eu tava doente, né? É uma doença. A gente precisa de ajuda. Então, gente, esse é meu relato da depressão. E eu espero que vocês entendam, né? Me desculpem o choro, mas aqui, ao relembrar tudo que eu passei, é muito difícil pra mim. Por isso que eu segurei muito pra gravar esse vídeo, ok? Um beijo.